Boa tarde a todos. Iniciando então a sessão de julgamento de hoje. Será levado a julgamento nessa data o processo 31.441.80 de 2021, autor o Ministério Público do Estado do Paraná e figura como acusado, como réu nesse processo, Jones Martins Domingues. É o senhor? Então o réu está aqui posicionado ao lado da bancada da defesa, Jones Martins Domingues. No telão aqui a denúncia, né, jurados, que traz ali a qualificação do acusado e na sequência os fatos. Então a denúncia apresenta que no dia 21 de novembro do ano passado, de 2021, por volta de 11h05 da manhã, no interior da residência localizada na rua Diamante 137, bairro Esmeralda, em Cascavel, o denunciado Jones Martins Domingues, munido de arma de fogo, matou a vítima Charles Mariano dos Santos, contra ela desferindo diversos disparos de arma de fogo que foram a causa dos ferimentos descritos no laudo de evento 13.10. Que o crime foi cometido por motivo fútil, na medida em que o denunciado assim agiu por ciúmes da sua ex-convivente Jéssica, ao descobrir que ela manteve um relacionamento com a vítima cerca de 6 meses após o término com o denunciado. Por fim, consta que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que ela foi pega desarmada e desprevenida enquanto dormia em seu quarto. Então, o réu Jones Martins Domingues foi denunciado pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, um homicídio consumado com 2 qualificadoras, do motivo fútil, o recurso que dificultou a defesa da vítima, e assim foi pronunciado lá ao final da primeira fase do procedimento do júri, foi pronunciado com as 2 qualificadoras e será levado a julgamento nessa data por esse crime. Do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4. Jones Martins Domingues é o réu, aqui posicionado em plenário. A vítima, repetindo o nome da vítima, Charles Mariano dos Santos. Então, os jurados, aquelas advertências, né? O jurado que tiver alguma relação de parentesco, amizade, inimizade com os envolvidos, réu, vítima, todos os envolvidos, está em possibilidade de integrar o conselho de sentença. Vou passar agora ao sorteio de jurados. Vamos ver se o sistema vai deixar. Jurados, então nós temos 2 testemunhas para ouvir e interrogar o acusado por fim, né? Então vamos iniciar aqui a instrução em plenário. Como que é o nome completo da senhora? Zilda Martins Domingues. A senhora vai ser ouvida no processo que figura como réu Jones Martins Domingues, acusado do homicídio do Charles Mariano dos Santos, que ocorreu no dia 21 de novembro do ano passado. A senhora é o quê do Jones? Sou irmã. Irmã, será ouvida como informante. Passa a palavra à defesa, doutora. Boa tarde, dona Zilda. Boa tarde. Com relação aos fatos que vitimaram Charles, a senhora sabia de alguma coisa? Ouviu? Ouvi depois, né, do acontecido. Mas não viu nada? Não vi nada. E sobre o casamento do Jones com a sua esposa Jéssica, sabe informar se eles estavam separados na época dos fatos? Não, eles moravam juntos. Estavam juntos? Juntos. Quantos filhos vocês são com o Jones? Nós somos em 10. 10 filhos? 10 irmãos. E parece que moraram no Paraguai. O Jones nasceu no Paraguai? Sim, a gente nasceu no Paraguai. Depois a gente veio embora para o Brasil. Quando o pai e a mãe se separaram, a gente veio para o Brasil. E no Paraguai trabalhavam com o que lá? Na roça. No meio rural, então? Isso. Né? Todos os filhos também? Todos os filhos. Tá. E com relação ainda quanto ao casamento do Jones e a Jéssica, sabe se o Jones ele era namorador ou era fiel à esposa? Ele era fiel. A gente não sabia se ele era fiel. E com relação ao uso de drogas, aqui é mais para confirmar, porque a família vai saber melhor explicar. Ele fazia uso de drogas na época dos fatos? Fazia. O que ele usava? A senhora ele pode usava falar? Bebida alcoólatra, cocaína Uhum. e
maconha, né? Não sei. Sim. Então, isso dava algum problema entre ele e a esposa? Por conta de uso de drogas ou não? Acabava gerando discussão, né? Uhum. E a mãe de vocês, o Jones morava com a mãe ou só com a esposa? Sim, como era? Morava o Jones, a minha mãe, e a esposa e a filha dele. Ok. E no caso da sua mãe, ela tem emprego, ela trabalha ou ela é aposentada? Não, a minha mãe tem 64 anos e era o Jones que cuidava dela, né? Dela e da filha dele, da esposa. Sim. E a minha mãe não é aposentada e não recebe nenhum benefício. Então, quem sustentava a sua mãe era o Jones? Era o Jones. E com relação ao comportamento dele com a família, com vocês, ele era bom, atencioso ou era briguento? Como ele era? Não, ele é um excelente irmão. Atencioso, prestativo, estava sempre ajudando. Ele trabalhava então sempre, né? Sim. Ok. Sem mais pergunta, muito obrigada. Pelo Ministério Público, doutor. Tem, excelência, boa tarde. Essa arma que estava com o seu irmão veio da onde? Não sei. Não sabe se ele andava armado ou por que ele andava armado? Ele não andava armado. Não andava? Não. Tá. Essa arma que ele teria utilizado no crime veio da onde? A senhora não sabe? Não sei. Tá. Eu estou conferindo aqui a certidão criminal dele. Ele tem algumas passagens, né? Criminais. O que a senhora tem para falar sobre isso? A senhora sabe o porquê? É tudo decorrente de droga? Eu acredito que sim, mas eu não sei. A senhora chegou a falar que ele usava droga, maconha. A senhora falou outro tipo de droga ou não? Ou só maconha e bebida? Falei cocaína. Cocaína, tá. Ele passava noites fora de casa usando droga? Não. Ele trabalhava o dia inteiro, à noite ele estava em casa e nos fins de semana ele saía. Tá, então nos finais de semana que ele usava droga, é isso? Isso. Tá. A senhora sabe se essa foi uma das razões porque a então esposa teria discutido com ele, enfim, o casamento estaria em crise? Aparentemente o casamento deles não estava em crise. Eles discutiam, mas no meu ponto de vista a discussão existe, né, em todos os casais. Tá certo então, só excelência, obrigado. Pelos jurados, alguém tem pergunta? Vou encerrar o depoimento da senhora. Muito obrigado, tá? Vou iniciar o depoimento da senhora. Processo que figura como acusado Jones Martins Domingos. Como que é o nome completo da senhora? Eurides do Amaral Moreira de Santana. Tá. Então, o Jones é acusado do homicídio do Charles Mariano dos Santos, que ocorreu no dia 21 de novembro do ano passado. A senhora tem vínculo de parentesco, amizade, inimizade com o réu, com a vítima? Amiga da família. Tá. A senhora disse na outra audiência que é amiga próxima do Jones, né? Sim, amiga também. íntima dele. Sim. Tá. Será ouvida como informante, passa a palavra à defesa. Doutor. Boa tarde, dona Eurides. Boa tarde. Com relação, a senhora já falou em juízo, em outra oportunidade, que a senhora estava juntamente com o Jones na noite em que antecedeu os fatos criminosos. Isso é verdade? É verdade. E naquele dia era uma festa? Quanto que a Sim. senhora sabe sobre Sim, aquela noite? era um churrasco entre amigos, inclusive estava eu, ele e o Charles, né? E eu fiquei até uma certa hora. Aí não tive mais conhecimento. Ficou até que horas, mais ou menos? Por volta de 1h30, 1h da manhã. Aí a senhora foi embora. Fui para casa, O Jones e o seu amigo Charles, vítima, continuaram lá Continuaram, na festa. E a senhora falou que a esposa do Jones mandava mensagens para ele
Sobre o que eram as mensagens que ela mandava para o Jones? Então, no momento que ela começou a mandar mensagem, era mensagem falando que ela tinha um relacionamento com o Charles, acusando ele. Falando que ela tinha um relacionamento sexual com o Charles? Sim. E o que o Jones falava? No momento ele me mostrou a mensagem, ficou tranquilo, conversou com o Charles ali, ficaram normal. Ele perguntou para o Charles se isso era verdade? Perguntou, o Charles negou, disse que jamais. A Charles negou que tinha tido algum relacionamento sexual com a esposa do ali Jones. no momento negou. E no caso, o Jones, a senhora viu o Jones e a vítima, Charles, fazendo uso de cocaína, de bebida de álcool? A senhora viu isso nessa noite? Sim, naquela noite sim, tinha bastante bebida alcoólica, bastante drogas. E a senhora sabe informar que bebida alcoólica que eles estavam usando? Tinha várias, cerveja, destilados, cocaína. Então a senhora foi embora e eles ficaram fazendo uso dessas substâncias. Ficava, E bebendo, mas ficaram de bem, não discutiram. E a senhora conhece a esposa do Jones também? Conheço. Então a senhora sabe mais ou menos falar como eles viviam? Eles estavam separados ou estavam juntos naquela época? Eles estavam juntos. Estavam juntos. A senhora sabe se alguma vez eles chegaram a separar-se? Não. Sempre estiveram juntos? Sempre estiveram juntos. E o Jones gostava da esposa dele? Gostava bastante. É? Tipo mais que o normal? Assim? Mais que o normal até. Tinha ciúme dela? Muito. Eles tinham um filho, uma filhinha, né? Tem uma filhinha. Então a senhora era amiga da esposa do Jones e do Charles, vítima? Sim. Então a senhora tinha bastante conhecimento. A senhora sabe se eles viviam bem ou mal no casamento? Da vida particular deles. Essa parte não sabe informar. Sabe se o Jones alguma vez falou que se agrediu ela ou ela agrediu ele? Ela sim, agredia ele. Ela agredia ele? Sim. Tá. Ela tinha uma tendência então de... Ela discutia, mas por que ela ficava brava de chegar ao ponto de agredir? Você sabe informar ou não? Não. Então tá bem. Da minha parte, sem mais perguntas, Excelência. Obrigada. Ministério Público. Boa tarde. Boa a senhora falou que ficou bebendo, né? Teve esse churrasquinho e tal. O crime foi de madrugada, logo nessa situação, depois desse churrasco, a senhora já ficou sabendo que teve assassinato, é isso? Eu fiquei até uma certa hora e eu fui para minha casa. Aí que horas mais ou menos? Eu fui por volta de meia-noite, 1h da manhã eu fui para minha casa. Tá. E o crime aconteceu 11 horas da manhã? Da manhã no domingo. Tá. O Jones e o Charles estavam usando droga? Tava. Tá, eles eram amigos próximos? Próximo. Tá. Nesse churrasco, a senhora disse que o Jones teria conversado com o Charles a respeito... Da mensagem. Da mensagem. Isso. Tá. E eles ficaram de boa? Ficaram. Tá. O Jones utilizava arma de fogo? Sempre estava com arma de fogo? Não. Não? Não. Da onde surgiu essa arma? Não sei. Não sabe? Não, isso aí eu não sei informar. Bom, a senhora sabe que o Jones já tem vasta ficha policial ou não? Não. Já ficou preso, tudo? Não? A senhora não sabia? Olha só. Tá. Sobre a Jéssica, o que a senhora tem para falar? Jéssica, né? O nome da esposa? O que a senhora tem para falar sobre ela? Alguma coisa ou não? Não. Ela batia Sim, batia. No Jones, é isso? Sim. A senhora já viu batendo nele? Não, nunca vi, mas batia. Tá. Ele contava para a senhora? Sim. Ele falava para a senhora que apanhava dela? Sim. Tá. Ele já procurou a delegacia por conta disso? Ele já. Já procurou? Já. Tá. Ele fez um boletim contra ela. Do dia do crime, lá em novembro de 2021, até hoje, a senhora chegou a conversar com o Jones, com a família dele, para saber o porquê, o que aconteceu, deixou de acontecer? Não, com ele não falei. Teve contato, alguma coisa? Não, com ele não. Com a família dele? Com a família, sim. Ele fez isso porque perdeu a cabeça, ele fez isso porque ficou com ciúme. Enfim, a senhora sabe o porquê que ele teria feito isso com o menino? Por ciúmes. Só por ciúmes? Por ciúmes. Tá, por causa de uma mensagem? Por causa de uma mensagem que ela enviou para ele. Tá, só excelência, obrigado. Os jurados têm perguntas? Está dispensado, então. Muito obrigado, tá?
Como que é o nome completo do senhor? Johnny Martins Domingues. Bom, o senhor falou com a doutora advogada previamente, não é obrigado a responder perguntas do fato, mas é o momento que o senhor tem, derradeiro, de apresentar a sua versão perante os jurados. Se o senhor confessar a prática do crime e eventualmente for condenado, a pena é reduzida pelo benefício da confissão espontânea. O que aconteceu nesse dia? O que aconteceu envolvendo a vítima Charles? A gente tinha uma amizade, eu e ele, nós sempre tava junto. E nesse dia ele chamou eu para ir nessa festa. Eu peguei e fui. Daí lá nós estava bebendo, usando droga, cheirando e vários tipos de bebida. Aí, umas certas horas da madrugada, a Jéssica mandou as mensagens para mim. Primeiro ela falou que ele não era meu amigo. Primeiro ela pediu aonde eu tava. Daí eu falei, daí ela falou, cuida com esse piá, que ele não é teu amigo. Aí eu perguntei para ela, por que ele não é meu amigo? Aí ela pegou e falou, você já vai saber. Daí ela me encaminhou as mensagens. Daí ele chamando ela porque queria ficar com ela, que queria gozar com ela. Um monte de coisa. Daí ela mandou mais uns prints que ele escreveu. Mandou print? Mandou. Print de conversa que deles. ele mandou pra ela, Daí ela mandou uns prints lá dele, que ele chamando ela pra ir pro parquinho, pra largar de mim. Tudo isso aí. Daí eu peguei e não acreditei. No momento eu não acreditei, porque a amizade que eu tinha com ele era muito, sabe? Nós sempre tava junto, nós íamos nos rodeios junto. Aí conversei com ele, eu perguntei pra ele se ele tinha mandado mensagem pra ela, mas eu já sabia, eu já tinha visto uns prints. Ele falou que não, ele negou. Mas então eu não dei muita atenção para aquilo, eu relevei, sabe? Deixei. Eles continuaram ali, usando droga, ali. bebendo. Ficou eu, o irmão dele, tava a minha amiga que é a Eurides, estava lá também. Né? Tinha mais pessoa que eu não conhecia. Então mesmo depois da Jéssica encaminhar essas mensagens para o senhor conversou com o Charles e ficaram ali de boa, tomando, bebendo, usando droga. Sim, até então ela mandou umas mensagens que não tinha sentido que ela mandou para mim fazer o que eu fiz com ele, né? Então, estragar minha amizade com ele. Aí depois ela mandou uns vídeos dele, os dois se beijando, ficando juntos. Daí eu peguei e fui embora. Falei, para mim já deu, né? Mas eu já tinha conversado com ele, já tinha negado tudo. Peguei e fui embora, fui para casa. Mas isso já era tarde, já estava umas 4 da manhã, 5 horas já. Cheguei em casa, eu tinha mais um pouco de cocaína, comecei a cheirar, tinha umas bebidas lá em casa, comecei a tomar. Que tentei dormir, não consegui, porque eu estava sem sono por causa do efeito da droga. E ela daí começou a me mandar mensagem, falando que o senhor estava separado dela nessa época? Não, mas eu estava na minha casa, que é a nossa casa, que eu moro com a minha mãe, só que ela morava ali, ela estava na casa da mãe dela nesse dia. Ela só tinha ido na casa da mãe dela, pegou nossa filha e foi para casa da mãe dela. Tá, mas vocês não estavam separados há algum tempo? Não, nós não brigávamos de manhã e de tarde nós estávamos juntos de novo. Tá, mas naquele dia, naquela oportunidade, estavam juntos. Só que ela estava na casa da mãe dela, o quê? Passeando, fazendo o quê? Ela foi passear, só aquele dia que ela foi levar a nossa filha para a mãe dela. Tá. Daí ela começou a me mandar mensagem durante a madrugada, que eu não era homem, que eu me cadelava para ele, que se eu gostasse dela era para mim bater nele, brigar com ele, que ele nunca foi meu amigo. Aí eu continuei usando droga. Não dei muita ideia para aquilo. Cocaína? E bebendo. Daí passei a noite em claro. E ela começava a me ligar, me atentar. Até que eu tinha uma arma lá, peguei a arma, fui lá na Essa arma estava na sua casa? A arma estava comigo. Que arma que é? Era um revólver, eu não entendo de arma, não sei que calibre que era. E por que o senhor tinha essa arma na sua casa? Essa arma eu achei ela, eu trabalho com construção civil. Eu peguei uma casa para desmanchar e eu achei embaixo do soalho. Guardei essa arma, terminei o serviço, ninguém me pediu a arma. Eu levei para mim e deixei lá, mas era uma arma velha. E já tava com as munição tudo. Larguei lá em casa. E daí, de tanto ela falar para mim as coisas, daí ela falou que ele tinha gozado com ela, gostoso, na buceta dela, tudo. Daí aquilo ali me deixou para baixo, ela me chamou até de lixo. Aí eu peguei e fui lá na casa dele, acho que é dos pais dele, não sei. Daí eu entrei para dentro, porque eu tinha conhecimento. Aí o senhor chegou lá, a família dele achou normal. Achou normal. Aí entrei para dentro, aí ele estava deitado num colchão, num quarto lá. Ele falou, o que você veio fazer aqui, o corno? Aí eu peguei, foi onde que eu puxei a arma e efetuei os disparos nele. Ele falou isso pro senhor? Falou.
Porque, né, isso só o senhor fala, né? As pessoas que estavam ali não falam que ele disse alguma coisa, né? Ele chegou a falar isso pra mim, que daí até então ele já sabia que eu... Acho que alguém deve ter falado pra ele, até mesmo ela, que conversava com ele. E ele estava deitado. Ele estava deitado quando eu cheguei lá. Ele não estava dormindo, que nem falaram que ele estava dormindo, ele não estava. Mas ele estava deitado nesse colchão quando o senhor efetuou os disparos. Estava nesse colchão. E o senhor já disse lá na outra fase que o senhor descarregou essa arma de fogo, né? O senhor atirou... Eu não sei quantos tiros era a arma, eu não entendo pouco de arma, sabe? E não sei que calibre que era. Eu sei que enquanto estava fazendo barulho... Então o senhor chegou lá, falou que o senhor falou para algum familiar dele que queria falar com o Charles? Só para a madrasta dele, a mãe dele, não sei. Entrou na casa? Aí eu perguntei dele, ela falou, tá ali no quarto. Daí eu, por ser conhecido, foi onde que eu cheguei e entrei para dentro. Daí ele falou, o que você veio fazer aqui, corno? Daí eu já tava com raiva, nervoso, né, feito de droga. Peguei e atirei nele. Tá. O senhor foi lá para matar ele, né? Porque o senhor levou arma de fogo. Eu não tinha intenção de matar. Sabe, eu ia tentar conversar com ele, tentar se explicar, mas logo antes de eu falar alguma coisa para ele já me chamou de corno. Daí eu acabei de ter certeza de tudo. Porque o senhor disse que quem mandou mensagem, quem falou com o senhor durante a madrugada toda foi a Jéssica. Foi, né? A Jéssica. Que lá naquela confraternização da noite anterior, o senhor inclusive conversou com o Charles. Conversei. Né, continuaram bebendo depois que o senhor... Continuemos, nós estávamos usando droga junto, eu, ele, o irmão dele, nós estávamos tudo junto. E ele negou, inclusive, para o senhor. Ele negou, né? E eu, por nossa amizade, era bastante, sabe? Se ele negou para o senhor lá o envolvimento com a Jéssica, continuou a beber e usar droga com o senhor, por qual razão ele ia receber o senhor lá chamando o senhor de corno? Não sei o que ela falou pra ele, que eu fui de manhã, não, eu fui na casa dele, eu não sei bem a hora que era, que é a hora que eu fiz esse homicídio. Eu não sei bem a hora, mas a hora que eu entrei dentro da casa, ele já me recebeu assim. Tá, e dali depois o senhor efetuou os disparos, tinha alguém com ele no quarto? Não vi ninguém. Não tinha ninguém? Só ele. Eu vi só ele, eu não vi mais ninguém. Tá, depois o senhor efetuou os disparos, o senhor saiu dali, foi pra onde? O que aconteceu depois? Eu peguei e fui pro mato. Jogou essa arma? A arma eu perdi, eu não cheguei a jogar a arma fora. A arma eu perdi a arma, perdi o celular num rio lá que eu fui passar. Não sei se eu perdi dentro da água ou perdi no meio da lavoura. Tá. O senhor disse que não conhece a arma, que, né, enfim, a respeito dessa arma que o senhor tinha, mas o senhor tem uma condenação por posse de arma de fogo, né? Tem, mas eu sei o que é a arma, mas eu não conheço. 2018, trânsito em julgado de uma condenação por posse de arma de fogo, né? Mas eu não sei definir, só sei definir a pistola do revólver. Só isso, mas não conheço o calibre e nada. Tá. O senhor era casado com a Jéssica? Nós união morava estável? junto, nós só morava junto, nós não tínhamos casado. Tem filhos? Tenho. Quantos? Tenho uma menina. Qual que é a idade? Ela tem 1 ano. O senhor estudou até que série? Eu estudei até o primeiro grado só, do pré-primeiro. Tá. Trabalha com o que, Jones? Construção civil. Passa a palavra ao Ministério Público. Boa tarde. Salvo engano, lá na outra audiência que nós fizemos com o senhor disse que ele sempre chamava você de corno, era um apelido que você tinha ali. Não, ele me chamava de gay. Sempre, era gay, um chamava o outro, ele, ô gay, vamos sair hoje, vamos tomar uma cerveja hoje, era assim. Tá, mas não era de corno? Não, corno, ele nunca me chamou de corno. Ok, só excelência, obrigado. Pela defesa, doutora. Sim, boa tarde, Jones. Boa tarde. Só queria que você esclarecesse uma situação aqui. O que é que desencadeou você a tomar a decisão de ir lá praticar esses atos? Você falou que você foi para casa e a Jéssica continuou mandando mensagens para você. Muito bem. Você já tinha, deixado passar, não acreditou, perguntou para o Charles, ele falou que não, você meio que acreditou, deixou passar, né? Muito bem. Foi para casa. O que aconteceu, então, quando você estava em casa, depois que você voltou da festa, que você foi o estupim para você
ir fazer esses atos? O que a Jéssica Então, falou? até enquanto ela estava mandando as mensagens, só falando, que ela falou que eu me cadelava para ele, que eu pagava pau para ele, que eu tinha medo dele, então aí eu estava relevando, sabe? E daí o que me deixou mais nervoso mesmo foi que ela mandou vídeo deles dois juntos, eles estavam transando juntos, mandaram foto dos dois pelados para mim, foto, vídeo. Daí... Essa foto, esse vídeo que ela mandou para você foi quando você já estava em casa? Eu já estava em casa, eu já estava na minha casa, ele já estava na casa dele, nós já, cada um estava no teu canto. Certo, mas no caso, então até então você não tinha acreditado direito? Não, só depois que eu vi as imagens, daí eu acabei de acreditar. E um áudio que ela me encaminhou, que ele falando que eles tinham parado de transar, que ele nem tinha gozado direito. Daí foi onde foi eu. Mas o áudio, o vídeo, assim, era mostrando os dois nus? Os dois pelados. E você lembra mais ou menos que hora era isso? Isso já estava perto das 9 horas da manhã, por aí, que ela me mandou. Manhã já tinha clareado o dia, que nem eu disse, eu não dormi, eu passei a noite em claro. E pelo que você está falando, vocês ficaram conversando, você e a tua esposa, desde o tempo todo, então? O tempo todo, ela ficou me mandando mensagem, me atiçando. Entendi. Então o estupim para tudo isso foi quando você viu, teus olhos viram esse vídeo, a hora que os dois nus. Daí eu sabia, daí eu tinha arma lá, daí eu lembrei que eu tinha arma, daí você, eu fui lá. Você não pensou em fazer outra coisa, tipo, não fazer isso? Ou matar ela, digamos assim? Eu não fui lá não, matar ela, na verdade, nem ele, eu não queria fazer isso. Eu fiz isso, acho que porque eu estava no efeito de droga. Eu estava drogado, eu estava cheirando, tinha acabado de cheirar há pouco tempo. E a emoção foi muito forte. Então, aí foi que eu fui lá, mas eu não fui para matar ele. Entendo. Eu fui para conversar com ele, mas daí a partir que eu cheguei na casa que ele tava e eu entrei para dentro, foi onde que ele falou: o que você veio fazer aqui, corno? Aí piorou tudo. Daí foi o fim da picada. Entendi. Outra coisa, depois que você voltou ao normal, você chegou a se arrepender desses atos? Eu me arrependo, porque quem sou eu para tirar a vida de um ser humano? Eu não sou Deus, eu não sou ninguém, eu sou um ser humano que nem todo mundo. Então eu fiz a família dele sofrer, chorar, fiz um pai e uma mãe chorar, uns irmãos. Até então a minha família também está sofrendo por causa disso, por minha culpa, que eu tô presa, sabe? Sim. Então eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Sim. Eu me arrependo até da hora que eu achei essa arma, que eu peguei ela. Eu sabendo que eu já tinha problema com arma, eu podia pensar, né, deixar a arma lá. Entendi. Não era minha. Mas não conseguiu pensar direito. Eu acabei levando a arma. E no caso, você se apresentou espontaneamente na delegacia para ser preso, porque você já sabia que tinha mandado de prisão, né? Aí você se apresentou espontaneamente, você não pensou em fugir, não pensou? Não, eu me arrependi do que eu fiz, que nem eu disse, eu me arrependo, tô arrependido do que eu fiz. Então eu sabia que eu vi meu nome na reportagem, tudo. Então, mais cedo ou mais tarde, se eu fico foragido, a polícia ia me pegar igual. Entendo. Então, eu vi tudo aquilo lá, quis me arrependi. Pagar pelo crime, voluntariamente. Fui lá, eu sabia que eu ia ficar preso, que nem até a doutora falou pra mim, que eu ia ficar preso. Eu falei, não tem problema, eu vou pagar pelo que eu fiz. Está bem, Joyce. Muito obrigado, sem mais por isso. Posso complementar? Sim, sim. O senhor disse agora sobre a questão de vídeos deles nus. Vídeos ou fotografias? Vídeo, foto. Tá. Só que nem eu disse, ela mandou no meu celular e depois que eu fiz, que eu atirei nele, eu corri pro mato, eu perdi a arma e meu celular. Perdi os dois. Eu não tenho mais nem o celular nem a arma. Tá. O senhor chegou a manter contato com a Jéssica antes de matar o menino? Não, falando a respeito de ver a filha, não é? Falei. A senhora não mandou um áudio, eu quero ver minha filha? Sim, eu queria minha filha. Queria pegar ela, queria ver ela, que já, sabe, tava com ela já a noite toda. Eu falei, eu quero ver a neném, você vai ficar mais aí. Então ela falou, não, eu já vou ir para casa, que de tarde eu tenho que trabalhar, que ela trabalhava no mercado, né? Eu falei, então tá bom. Mas isso foi bem antes de acontecer o que aconteceu. Tá bom, só excelência, obrigado. Posso fazer uma repergunta? Sim, doutor. Só para complementar, Dionis, para saber se
vocês separaram algum dia, alguma vez, durante o tempo que vocês estavam juntos? Tipo, separar não, a gente tinha nossas confusão, nós brigava dentro de casa, discutia, ela pegava umas 2, 3 mudas de roupa e ia para casa da mãe dela, que mora perto, né? Ia para casa da mãe dela. Ela ficava um dia lá, 2 dias e voltava para casa. Então nunca ficaram separados, não, né? Ela voltava, daí eu aceitava, tranquilo, e nós ia vivendo. Entendo. E você amava muito ela, mais que o normal? Eu amava bastante ela, muito. Tá bem. E você, outra coisa, a última coisa. Quando você, durante o tempo que vocês estavam juntos, você teve outras namoradas, alguma coisa assim? Não, ela tinha bastante ciúme, sim, porque eu nos lugares que eu ia, que eu gosto de ir, ela não gostava de ir, que nem eu montava em boi, eu gostava de ir para rodeio, eu chamava ela para ir, ela falava que não, aí eu pegava e ia, ela ficava, ela ia para a mãe dela. Aí é onde que dava nossas brigas, nossas discussões de ciúme dela, mas nunca traí ela, nunca... Nunca teve uma outra namorada não. Fora ela, desde quando conheceu ela, né? Só ela. Tá certo. Já tive oportunidade de ter outra pessoa, mas não... Tá certo. Okay. Muito obrigada, sem mais perguntas. Pelos jurados, alguém tem pergunta? Jones, mais alguma consideração a respeito dos fatos? O que eu tenho para falar é isso. O que aconteceu foi isso. Tá certo. Vou encerrar seu interrogatório. Pode sentar ali, tá? Não sei o termo, né? Maldade, não é maldade, mas é alguma coisa muito louca na cabeça do réu. Depois de matar, ele manda um vídeo para a menina. Olha só. Eu não preciso mais ela falou pra mim que ela lava pra aquele jaguar, daquele negro, vagabundo negro, dormia dentro da minha casa. Vocês viram a arma de fogo ali no banco? Ele mandou esse vídeo pra Jéssica. Depois de matar o sujeito, mandou o vídeo. O cara dormia lá na minha casa, né? Não sei o que, não sei o que. Tem outros áudios também, né? Num deles ele fala... não deixou eu ver minha filha, então vai visitar o neguinho debaixo da terra, coisa assim, sabe? Coisa tosca, né? Porque em princípio naquela manhã ele teria mantido contato com a Jéssica para que ele visse o filho. A Jéssica explica pra gente, nessa artigo que eu vou mostrar para vocês, que ela demorou para ver essa mensagem e que realmente ela preferia que não houvesse contato na frente dela. Entende? Que ela preferia não estar perto, ela respeitava o direito de visita, etc., mas não com ela perto, porque havia polêmica entre eles. Então, ela vai comentar isso aí agora. E nesse dia específico, nessa manhã específica, a Jéssica teria demorado para responder o telefone, a mensagem dele. Não é que ela não deixou ele ver a filha, é que ela demorou para ver o WhatsApp, né? Acontece, né? E nisso... o cara foi até a casa do amigo e fez o que fez, tá? Tem todo um procedimento especial para ouvir adolescente que vê cenas de violência, né? Que é a Lei 13.431, que fala sobre aquele depoimento sem dano. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Criança, adolescente, quando vem alguma forma de violência ou são vítimas, tem todo um procedimento aqui no fórum para que o promotor, desse jeito, não fique indagando a pessoa de forma tão seca, né? Viu? Como que seu irmão morreu? Imagina o trauma que esse adolescente está na cabeça, e aí vem o promotor aqui, acostumado com uma situação como essa, e faz a pergunta na lata. Como seu irmão morreu? Né? Então existe todo um procedimento, nessa lei que eu comentei com vocês, 13.431, que trata de um fluxo. Quando criança ou adolescente vê alguma coisa, elas são ouvidas por meio de uma equipe, experts no assunto, psicólogo, pedagogo, assistente social, né? Nós ficamos aqui, por exemplo, né? Teve um júri aqui esse mês, assim, não teve? Daquele jeito, pô, tô contando para vocês, só a senhora estava aqui? Só a senhora, né? Exatamente, né? Daquele jeito. Infelizmente, nesse caso aqui,
nós não respeitamos esse procedimento. Então eu fiz as perguntas ali de uma forma, né, como se estivesse tratando com maior de idade, aí uma pessoa acostumada com isso, e eu errei mesmo. Mas o grau de sinceridade desse menino falando, né, tem um atraso, né, visivelmente a mãe atrás chega a falar que ele tem um atraso, e ele fala, eu estava lá no quarto, né, chegou, falou alguma coisa que eu não entendi, confesso para vocês, e atirou, meu irmão estava dormindo ali, meio acordado, meio dormindo, né, 11 horas da manhã, por conta, né, do churrasquinho da noite anterior, e esse menino fala que efetivamente foi desse jeito. Então, para encerrar por aqui, o Ministério Público pede a condenação do réu por homicídio, com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, e considerando-se também, na minha concepção, as palavras da Jéssica, o motivo fútil. Ou melhor, o motivo torpe, né? O doutor Marcelo alterou de fútil para torpe, né? Porque efetivamente o que ele fez demonstra um grau de posse, não é de amor. Não é de amor. Mas eu amava tanto, dediquei minha vida a ela. Não. Amor está aqui, posse está lá. Então, temos que ter ressalva. Temos que ter certas ressalvas sob pena de fazer injustiça. Por que que o Jones mentiu a vida toda? Conforme entende a promotoria. Não necessariamente. Vamos aliar isso aos fatos que aconteceram. Né? Vamos aliar os fatos para tirar as verdades, o melhor da verdade. Porque exatamente o que aconteceu, eu não vou saber, Vossas Excelências não vão saber, talvez ninguém saiba nunca exatamente o que motivou essa situação. Certo é que o Jones assumiu aqui o homicídio, que ele realmente foi lá que disparou todos esses tiros na vítima, que quando chegou em casa e que ele foi deitar, ele fala que a Jéssica continuou mandando os áudios para ele. Então foi aí que deu o estupim, aí que no caso ele fez o que ele fez. Mas o que eu quero ressaltar a Vossas Excelências o seguinte: ele praticou homicídio, muito bem, isso é fato, praticou, ok. Ele confessou os fatos, ok, isso é fato, confessou. Mas então, Vossas Excelências poderiam perguntar, se ele confessou, se todas as provas falam que ele realmente fez esse delito, então por que ele precisa de advogado para falar em nome dele? Então é só aplicar a lei, tipo o computador. É exatamente isso que por isso nós estamos aqui. Porque o fato que aconteceu, na situação que o Jones se encontrava, quando ele praticou esses atos reprováveis pela sociedade, por todos nós, com certeza, ele foi imbuído de uma emoção que se a mesma coisa acontecesse comigo ou com 100 pessoas, cada uma pessoa agiria de forma diferente, porque nós somos humanos. É exatamente isso que nos diferencia um do outro. As ações, as coisas que acontecem conosco, pode ser a mesma, com 100 pessoas, um exemplo. Cada um vai reagir de forma diferente. O Jones, ele deveria não ter ido matar o amigo. Ele deveria. Mas ele não conseguiu. Ele agiu assim porque não conseguiu reagir de forma diferente. Se fosse um outro, como o doutor fala, concordo com o doutor Fadel, a vida passa, leva um pé na bunda e a vida continua. É assim mesmo. Para umas pessoas pode ser isso, para outros, um chifre pode, meu Deus, eu estou em depressão, vou me matar. Se suicida, enganado, chifrado. Para outros, nem dá bola, eu vou namorar outras mulheres, vou mostrar para ela que eu vou me vingar namorando outras mulheres, por exemplo. Então, são diversas reações que, com essa mesma ação, outras pessoas tomariam. Mas no caso do Jones,
a forma que ele vivia, as peculiaridades do amor dele, da forma do relacionamento, o que ele pensava, o que ele sentia no coração dele, é diferente de nós, diferente de todos nós, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Então, é por essa razão que essa defesa está aqui. A defesa dele, não vou pedir para os senhores e senhoras absolver o Jones. Seria uma idiotice. Ele confessou, ele fez, ele praticou, as provas estão ali corretas. Mas agora vamos ver as circunstâncias, a forma, o porquê. Eu não sei se eu sou muito ingênuo, mas eu acredito muito mais na Jéssica, naquela menina. Eu acredito muito mais no Paulo, naquele menino, do que no réu. Porque o réu aqui, veja, doutor Marcelo ali, eu aqui e o réu. Mesmas pessoas de hoje estavam lá, né? Anda 300 metros para lá, né? Existe a sala de audiência. E ele falou, eu cheguei lá, ele estava de pé na janela e conta toda uma história. Ele fantasia uma situação. Não, porque eles têm cachorro, então para eu entrar na casa, alguém tem que deixar eu entrar, porque senão os cachorros me pegam. Ele contou toda uma história, meu caro. E veio hoje aqui e fala, não, ele estava deitado. Bom, estava de pé ou estava deitado? Porque isso, né? Eu não sei, cara, não sei, entendeu? Tipo, ou é ou não é. O certo é certo, o errado é errado. Estava de pé, estava deitado, deitado. Não é um detalhe, é fundamentação que deve estar na cabeça dele. E se ele fala uma coisa aqui, outra colar, eu não acredito nele. A Jéssica, por sua vez, aquela menina que batia nele, aquela malvada, desde a delegacia de polícia, quando foi ouvida um dia depois do crime, fala: eu não estava com ele. Eu não estava com ele, eu não aguentava mais, não deu certo, acabou. E aí o Charles manteve contato comigo naquela madrugada falando: eu contei para o Jones, eu contei para ele que a gente ficou. Ou seja, a Jéssica, que a gente ouviu aqui, manteve a versão. O réu que fica de um lado para o outro falando: primeiro, não, estava de pé, isso, aquilo. Aí vem hoje, aos 46 do segundo tempo, e muda, fala que não, ele estava deitado mesmo. Estava deitado. Primeira contradição. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é: nesse depoimento inteiro, 10 minutos. Teve discussão, ninguém falou nada, vocês escutaram uma arma e já teve todos os espaços. Não, foi assim, tinha uns cachorros, eles tinham uns cachorros que nem lá. E eu... Ele conta toda a história. Durante esses 10 minutos, ele não fala em nada de vídeo que tinham mandado para ele. Ele conta que a esposa, né, a Jéssica, ficava cobrando dele uma atitude com relação ao Charles. Tá? Eu não vou mostrar para vocês tudo por conta do tempo, como é 15 minutos. Não, eu cheguei na residência, ele estava acordado. Ele chegou na residência, falou com alguém, o que foi? Não, eu cheguei na residência, a gente tinha uma amizade boa, entendeu? E o irmão dele e uma amiga minha. Aí, ela aqui. Daí falei: estamos aqui comendo uma carne. Daí ela pegou e falou pra mim: esse cara não é meu amigo, olha o que ele me mandou. Daí ela me encaminhou um áudio dele, que ele tinha mandado pra ela, falando assim pra ela. Ele tinha levado ela pra Santa Teresa, e daí ela ficou com ele, com o primo dele. Ele já conta uma história aqui de que ela teria ficado com 3 pessoas. Entende? Ele vai falando aqui. Em nenhum momento, por outro lado, ele fala de fotografia dos dois nus, de vídeo deles nus. Não fala. Nessa oportunidade, eu estou aqui, o Marcelo está ali, o doutor Marcelo está ali, ele com a advogada, ele não fala nada de vídeo. Porque se tivesse falado de vídeo, a gente teria tomado uma providência, viu, Jéssica? Mostra seu telefone aí, vamos ver. Não fala nada, fala que porque a Jéssica disse que eu não era homem, que eu me cadelava para o Charles. Então, na verdade, ele fez o que fez porque a Jéssica, talvez além de ter ficado com o Charles ali, e pelo que ele fala nessa audiência, ela ficava, viu? Eu fiquei com o Charles, cara. Você se cadela, você paga pau, você paga uma madeira, tudo isso ele falou nessa audiência.
ele foi traído, meu Deus, que situação, coitado dele, ele foi traído. Não foi, eles estavam separados. E a vida não é um prato de diversão, tá? Então o Ministério Público pede a condenação do réu com as duas qualificadoras. Recurso de defesa da vítima, a própria defesa concordou. E a motivação torpe também, justamente pelo que está escrito aí na decisão que vocês têm em mãos. Tá certo? Uma morte violenta, foi uma execução. A gente não pode simplesmente, justiça é reconhecer uma causa que faz a pena diminuir. A pena diminuir, o sujeito beira a maldade, a perversidade ao fazer isso, vai diminuir por quê? Não tem uma razão que faça a pena diminuir. Não tem nada que faça a pena diminuir. O que nós temos que questionar a condição que ele fez isso. Ele estava sim, eu insisto, eu contesto com todo respeito o que o Ministério Público fala. Eu contesto com todo respeito e admiração a essa pessoa. Contesto com todo respeito, ressalvo ao entendimento dele, com todo respeito. Mas o Jones, ele não foi, de noite ele ficou sabendo que outro dia foi matar. Não foi assim que os casos se deram, porque os fatos se deram. Foi provado por A mais B, foi falado, discorrido, explicado, perguntado que o Jones foi para casa tentar dormir, mas não conseguia dormir porque estava muito drogado, alcoolizado, e a Jéssica continuava, a esposa continuava conversando com ele. Então ele deve ter se decidido sair de casa e praticar esse ato quando ele soube. E quando ele soube? Pelo que o Jones fala, pelo que as provas dão conta, ele soube depois do amanhecer do dia. Ele falou que era lá pelas 9 horas por aí da manhã que ele soube. Com certeza, ele soube com certeza que aquela mulher que estava com ele, mais de 4 anos, que tinha uma filha, ele viu o vídeo que ela mandou, que ela e o Charles, o melhor amigo dele, estavam ali, nus, fazendo sexo, tendo relação sexual, a esposa dele, a atual esposa dele. Então ele soube, o Final Fighter, a situação, a bomba que explodiu, que a emoção dele destroçou o peito dele, que ele não conseguiu agir de forma diferente, conforme já expliquei. Foi no outro dia, não foi na noite. À noite ele deixou o peito pra lá, assim, uma pulga atrás da orelha, como eu falei antes, foi pra cá, estava usando, o raio da droga, E em casa, a Jéssica continuou falando com ele, a esposa dele continuou falando com ele. E de manhã, foi de manhã que a situação se explodiu, que a situação ficou insuportável para a cabeça dele, para o coração dele, para o corpo dele, para a pessoa dele. Então foi de manhã, então foi logo após, sim. Não foi assim, tipo, agora, um minuto, um segundo. Não, ele saiu da casa dele daí. Aí ele teve certeza. Teve certeza. Aí viu. Não estou chamando de cuidado, estou chamando que a emoção dele tomou conta dele. Ele não conseguiu reagir de forma diferente. Mas é verdade, mas está aqui ela, pelada com ele. Caraca, não. Meu Deus do céu. O mundo dele explodiu. E o que ele fez? Ele deveria ter agido de forma diferente, como eu falei. É reprovável o que ele fez, isso sem dúvida. Tanto é que concordei com a promotoria, com a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. Porque eu sou justa, eu estou pensando justiça. Eu estou fazendo, implorando e fazendo de tudo para que aconteça hoje uma justiça. Aí quando perguntarem se prevalece o homicídio privilegiado do parágrafo 1º, do artigo 121 do Código Penal, para o juiz poder diminuir um pouquinho a pena dele, e Vossas Excelências, por favor, respondam sim. Sem mais delongas, essa defesa agradece a presença e a atenção de Vossas Excelências. Bom julgamento. Muito obrigada. Jurados estão aptos a votar? Prontos para votar? Sim? Então pode recolher o réu. Bom, anuncio a todos que acompanham a sessão de julgamento, ao acusado, que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou o acusado Jones pelo artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal,
com o reconhecimento das duas qualificadoras, do motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima. Na dosagem da pena, na primeira fase da dosimetria, reconheci as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências, a pena base estabelecida em 21 anos de reclusão. Na segunda fase, o réu é reincidente, mas confessou a prática do crime, as duas circunstâncias se compensam, mas além dessas duas circunstâncias, há uma qualificadora que foi reconhecida e deve ser valorada na segunda fase. Então, a pena intermediária estabelecida em 24 anos e 6 meses, não há causa de aumento ou diminuição de pena. Então, a pena definitiva estabelecida em 24 anos e 6 meses de reclusão. O regime de cumprimento inicial é o fechado, sem possibilidade de substituição ou suspensão da pena. Manutenção da prisão preventiva, uma vez que não houve nenhuma alteração do quadro fático. E, por fim, as disposições finais da sentença. O Ministério Público tem interesse de recorrer, doutor Alex? Não. Defesa técnica, doutora, tem interesse imediato de recorrer? Imediato não decorreu o prazo. Aguardar o prazo recursal. Jones, o senhor tem interesse de recorrer desde já ou vai acompanhar a doutora? Vai aguardar a doutora também para definir a questão recursal. Então, agradeço a todos que acompanharam.